Você sabe como que a administração militar chega até a sanção disciplinar que vai ser aplicada a um militar transgressor? Nesse vídeo, eu vou te explicar, passo a passo, como é feita a dosimetria da sanção disciplinar prevista lá no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Olha só, por que existe a dosimetria? Para isso, eu vou te dar o seguinte exemplo. Imagine que dois militares, eles pratiquem ali exatamente a mesma transgressão disciplinar. Só que olha só, o primeiro militar, ele é o quê? Um militar ali que tem um histórico funcional excelente, ele tem diversas recompensas, ele nunca respondeu nenhum outro processo disciplinar. Ele é aquele cara ali, ó, a ficha dele perfeita, todo comandante queria ter ele na sua tropa. Já o segundo é aquele militar justamente o contrário. Ele aqui está no conceito C, ele não tem recompensa nenhuma, ele é reincidente nessa transgressão aí, e ninguém quer trabalhar com ele. Aí surge uma pergunta: seria justo a gente aplicar exatamente a mesma sanção para os dois militares? A resposta é evidentemente que não, né? E é justamente por isso que existe o Instituto de Dosimetria. Ele permite o quê? Que a sanção ela seja individualizada de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. E nisso aí a gente chega num sistema trifásico. Por que um sistema trifásico? O Código de Ética, em momento nenhum, ele utiliza essa expressão sistema trifásico. É uma sistematização que foi construída aí pela doutrina e pelo Boletim Técnico Conjunto número 01 de 2014. Beleza? Dito isso, olha só, o que o Código de Ética nos traz? Ele estabelece uma sequência lógica para a gente poder fazer o cálculo da sanção disciplinar. Então, olha só, o artigo 18, ele vai determinar para a gente ali as fases. Como que a gente vai fazer? Então, ele fala assim, ó, que primeiramente a gente vai o quê? Estabelecer a pontuação base. Depois, nós vamos verificar as atenuantes e as agravantes daquele caso concreto. E, por fim, nós vamos fazer uma análise das recompensas que o militar tem, para a gente poder estar chegando aonde? Na sanção final, para a gente descobrir qual vai ser a sanção que vai ser aplicada para ele. Gente, eu não estou falando aqui de conceito, beleza? Estamos falando aqui da sanção. A gente pode fazer um vídeo depois explicando essa questão do conceito, beleza? Olha só, continuando. Eu já falei para vocês que a doutrina e o BTC 01 de 2014, eles interpretam esse procedimento, né, como um verdadeiro sistema trifásico de individualização da sanção. Isso aí foi inspirado aonde? Lá no modelo adotado pelo direito penal, beleza? E por causa disso, para poder ficar mais fácil o estudo aqui e a aplicação prática, a gente vai analisar a dosimetria exatamente nessas três fases. Na primeira fase, é a mais simples, e ela consiste apenas em o quê? Identificar a natureza da transgressão, beleza? Basta identificar se a transgressão é leve, média ou grave. A gente tendo essa informação, a gente vai pegar o quê? A definição da pontuação base. O código, ele traz para a gente quais vão ser os valores bases aí para cada transgressão. Para transgressão leve, 5 pontos, para transgressão média, 15, para transgressão grave, 25. Né? Então, olha só, a partir desse momento, a gente já tem o quê? O ponto de partida para todo o restante do cálculo. A segunda fase, a gente entra o quê? Analisando as atenuantes e as agravantes. Lembrando que, para cada atenuante, a gente reduz um ponto da pontuação base. Para cada agravante, a gente acrescenta um ponto à pontuação base. Você deve estar aí agora, não, mas o que ele está falando? Nossa, atenuante atenua, agravante coloca mais um ponto. Calma, nós vamos fazer esse cálculo juntos aqui um pouquinho mais para frente, beleza? Aqui, agora que a gente falou
das circunstâncias que atenuam e agravam, tem que ter atenção com uma coisa. Isso é um erro que às vezes acontece aí no momento de fazer a dosimetria. E o que é isso? É o bis in idem. Você tem que analisar o quê? Se a própria transgressão exige que o militar esteja de serviço, essa circunstância ela não pode ser utilizada novamente como agravante. Por que eu estou falando isso? Tem um agravante que fala o seguinte: se a transgressão foi cometida pelo militar estando em serviço, aí agrava. Só que olha só, se determinada circunstância já integra a própria descrição da transgressão, ela não pode ser utilizada novamente como uma agravante, porque senão isso vai configurar o quê? O bis in idem. Olha só, nesse momento aqui, o importante é você compreender que uma mesma circunstância ela não pode ser utilizada duas vezes para agravar a situação do militar. Mais adiante, em uma outra aula, eu vou explicar e analisar os exemplos práticos aí do bis in idem e como você pode aprender a identificar esse erro. Beleza? Feito esse alerta, a gente chega na terceira fase. Que a terceira fase, a gente vai analisar o quê? As recompensas válidas do militar. E o que são as recompensas válidas? São aquelas que foram concedidas ao militar nos últimos 12 meses. Então, se o militar aí, ó, ele recebeu um elogio individual nos últimos 12 meses anteriores ao fato, beleza? Não é os últimos 12 meses corridos, não. Começa a contar a partir do momento da transgressão. Se o militar praticou a transgressão no dia 1º de agosto, então nós vamos pegar 12 meses para trás, beleza? Então olha só, o artigo 51, ele vem falar para a gente a pontuação que cada recompensa ela recebe na hora da gente fazer a dosimetria. O elogio individual é 5 pontos, a nota meritória e as medalhas são 3 pontos. Isso para cada recompensa. Se ele tiver 5 elogios individuais, você vai pegar o quê? Vai ser 5 vezes 5. Ele vai ter o quê? 25 pontos para poder abater ali. Beleza? Para ajudar a compreender, a gente vai pegar um exemplo hipotético. Por quê? Porque até aqui foi muita teoria, né? Então agora vamos ver isso na prática. E eu vou utilizar esse caso hipotético aí. Vamos supor que o milico ponderador, ele praticou a transgressão prevista lá no artigo 13, inciso 15, de dormir em serviço. A gente já sabe o quê? Que é uma transgressão de natureza grave, né? Vamos colocar aqui que o milico ponderador, ele possui duas atenuantes, sendo estar no conceito A e ter prestado bons serviços à sociedade, beleza? E ele tem uma agravante. Qual seria esse agravante? Ele é reincidente. E além disso, a gente vai considerar aqui para o nosso exemplo que ele tem 2 elogios individuais válidos, beleza? Dito isso, a gente vai partir o quê? Para o cálculo. Então, olha só, primeira fase é uma transgressão de natureza grave. Então, com base no artigo 18, a gente sabe que a pontuação base vai ser o quê? 25. A segunda fase, nós sabemos que o militar tem 2 atenuantes, né? Lembra que eu falei? Tá no conceito A e ele tem bons serviços prestados. Porém, ele tem o quê? Uma agravante, que ele é o quê? Reincidente. Olha só, chegamos aí, essa foi a segunda fase. Agora, a terceira fase, a gente vai olhar o quê? Quantas recompensas válidas ele tem. No nosso exemplo, ele tinha o quê? 2 elogios individuais. Então, a gente vai só resolver essa equação. Quando a gente resolve essa equação, a gente chega ao resultado de 14. Então, com base nesse número que nós temos,
Gente, lembra, eu não vou entrar aqui qual vai ser o novo conceito dele, beleza? Isso é assunto para uma outra aula. Com base nesse número que a gente tem, 14, a gente consegue descobrir o quê? Qual sanção que vai ser aplicada. Porque, olha só, o artigo 22, ele fala para a gente que se essa pontuação for de 1 a 4, o resultado da nossa equação, a gente vai aplicar uma advertência. Se for de 5 a 10, uma repreensão. 11 a 20, prestação de serviço. E 21 a 30, uma suspensão. Então, olha só, no nosso exemplo, a gente chegou o quê? A pontuação final foi de 14. Então, ele vai sofrer uma sanção de prestação de serviço. Viu como é que é simples? E olha só, deixar aqui esse fluxograma, que é exatamente o que a gente fez. O caminho que a gente percorreu, né, até a gente chegar no quê? Na identificação de qual vai ser o tipo de sanção que o militar vai sofrer. Então, gente, se esse conteúdo foi útil, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, considere aí se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo aí com outros militares aí, e a gente se vê no próximo vídeo.